outra saída importante no Corinthians e Roberto Firmino especulado no Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os três temas. Já Carlo Ancelotti abriu mão de um caminhão de dinheiro da Arábia Saudita para treinar a seleção brasileira. Tem novidades importantes do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção. Confirmou em entrevista nesta terça-feira que tem acordo com a CBF e será comandante do Brasil a partir de 26 de maio. Mas a informação principal vem agora. Antes de fechar com a CBF para ganhar 5 milhões de reais por mês, o Ancelotti recusou ofertas gigantes para trabalhar na Arábia Saudita. O Fundo Soberano da Arábia Saudita procurou o Carlo Ancelotti para colocar à disposição dois clubes de lá, o Al Nassr e o Al Hilal. O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo e o Al Hilal o time onde trabalhava o Jorge Jesus e também o Neymar. Caberia ao Ancelotti escolher em qual clube trabalhar com salários de 14 milhões de reais por mês. A proposta era de 30 milhões de dólares por temporada, que equivalem a 169 milhões de reais por ano. Você divide por 12 e chega a esses 14 milhões de reais mensais. O Ancelotti preferiu o desafio de comandar a seleção brasileira, tentando acabar com um longo jejum de títulos em Mundial. Na próxima temporada, o Brasil completa 24 anos sem taça. Ainda que vá ganhar muito menos, o Ancelotti está em busca de visibilidade e com a ideia de se aposentar, quebrando esse longo tabu e fazendo da seleção brasileira a primeira 6 vezes campeã da Copa do Mundo. A pergunta que eu quero deixar para você: a escolha do Ancelotti foi boa e vai dar certo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Para falar sobre o Corinthians, e a debandada continua. Nessa terça-feira, Edgar Soares, conselheiro vitalício do clube que havia sido nomeado um mês atrás como diretor de marketing, renunciou ao seu cargo. Com detalhe importante, nessa curta passagem do Edgar, ele conseguiu a dispensa de um superintendente de marketing e de um superintendente comercial que tinham dado conta do recado e garantiram um caminhão de dinheiro ao Corinthians na temporada passada. Foram mais de 200 milhões de reais apenas com publicidade no ano de 2024. Pois bem, o Edgar Soares chegou, pediu a dispensa desses dois funcionários e nessa terça-feira entregou o cargo. É o 15º diretor diferente em apenas 1 ano e 4 meses da gestão do Augusto Melo, que se desliga pelos mais variados motivos. Já teve caso envolvendo polícia, já teve discordância entre as partes, já teve diretor entendendo que não era hora de ficar, e essa debandada só reforça a tese de que o Augusto está cada vez mais fraco politicamente e isolado dentro do clube. Nesse momento o Corinthians não tem diretor de marketing, diretor financeiro, diretor de relações institucionais, CEO, narrador da Corinthians TV, até o narrador da Corinthians TV anunciou seu desligamento nas últimas horas. Em meio a isso, 3 pedidos de impeachment e uma investigação policial que deve nos próximos dias indiciar o presidente por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Só para completar em relação ao noticiário do futebol, Memphis Depay está fora da partida contra o Racing nessa quarta-feira no Uruguai pela Sul-Americana. O atacante sofreu um entorse, uma torção leve no tornozelo durante um treino e deve estar à disposição no final de semana para o clássico contra o Santos no Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa sobre o mandato do presidente Augusto Melo? Você é a favor ou contra a permanência dele? Já usa o espaço para comentário, registra a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Nicola, Memphis fora por lesão, confere sim. Ele teve um problema no tornozelo no treino e só fica à disposição para a partida de domingo contra o Santos. Quero falar agora para você sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro.
Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Bryan Palacios e Fausto Vera, o Bryan com 1 jogo e o Fausto Vera com 6, são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moeda de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em Wesley. Você lembra dele, né? Jogador formado no Terrão, revelado na base do Corinthians e negociado em 2023 com o Al Nassr por 110 milhões de reais. Wesley não deve permanecer no clube saudita para a próxima temporada. Há um limite de estrangeiros que tem dado poucas oportunidades ao jogador. Na temporada atual, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 8 dos últimos 9 jogos. Uma dessas partidas ele nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário e por conta do grande investimento, o Al Nassr decidiu emprestá-lo ou negociá-lo em definitivo. Botafogo era o mais antigo interessado desde o princípio da temporada. Botafogo e Al Nassr discutem uma negociação. Botafogo chegou inclusive a negociar a compra em definitivo do atleta, o que não foi fechado. Em relação ao Corinthians, mais uma opção para um elenco corintiano que busca jogadores de velocidade, pontas dribladores, bem o estilo do Wesley. O grande problema é que o Corinthians precisaria de um empréstimo gratuito e ainda contaria com a ajuda do Al Nassr para o pagamento dos salários do atleta. O Wesley ganha no time saudita cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Não é uma negociação fácil convencer os árabes a emprestarem sem custos para o clube que você gastou 110 milhões de reais para comprar e ainda ajudar com parte dos salários. Também chegaram a especular Wesley no Flamengo, notícia até esse momento não confirmada. Além de um ponta de velocidade, o Corinthians ainda busca de forma prioritária um zagueiro. Paulo Dias do River Plate chegou a ser especulado, mas negado pelos dirigentes corintianos. Corinthians que ainda sonha com menos pressa e urgência com um goleiro reserva para o Hugo Souza e também com um lateral direito. E você curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre outra denúncia no Corinthians. Cada dia uma porrada diferente no torcedor corintiano. De abril a dezembro do ano passado, o Corinthians recebeu 9.062 peças, produtos da Nike, que não foram registrados no sistema. Essa denúncia foi feita por Marcelo Munhoz, que foi chefe da TI do Timão. O que significa não registrar 9.062 peças? Significa que o Corinthians, ou os dirigentes do Corinthians, podem ter feito aquilo que bem entendessem com todos esses produtos. Você poderia repassar, desviar, vender a parte, vender sem comprovação, doar, enfim, algo que inclusive a Álvares e Marçal já havia apontado como algo extremamente grave. E aí um detalhe importante, o Corinthians já vem recebendo uma grana bem superior àquela que está estipulada no contrato com repasse de produtos. De acordo com o contrato atual entre Corinthians e Nike, o Timão teria direito a 4 milhões de reais por ano em peças. No ano passado foram 13 milhões e 200 mil reais. Se essa fosse apenas a única denúncia da era Augusto Melo, tudo bem, mas há uma série de outras. O Augusto é alvo de uma investigação que deve determinar o indiciamento dele e de mais 2 companheiros de diretoria na próxima semana por causa do caso Vaidbet. Tem também uma série de denúncias e contratações, no mínimo esquisitas, nas categorias de base. Lembra daquele episódio envolvendo a compra de colchões da Gazin?
Tem mais um fato importante, o cambismo, venda de ingressos com participação, ao que se sabe, de dirigentes do Corinthians, enfim, um verdadeiro caos no Parque São Jorge. Para piorar, na noite desse sábado, o Corinthians perdeu por 2-1 para o Mirassol de virada no interior de São Paulo, em jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians havia aberto o placar mesmo depois de o Memphis Depay perder um pênalti com o Cavadinha que repercutiu bem mal entre torcedores. Com 2 gols, o Mirassol garantiu a virada, 3 pontos importantes que colocam o Corinthians numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, especialmente depois de um empate dentro de casa contra o América de Cali na Sul-Americana. Só um registro importante, o Timão não era derrotado de virada após sair vencendo desde setembro de 2023, a última vez que isso havia acontecido contra o São Paulo no Majestoso. Família, então é isso. Ficamos com aquele giro de notícias de você ficar atento de tudo e não perder nada. Chega aqui, deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Valeu? Vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração. Segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.